né, a minha cabecinha. Ontem eu vi um vídeo do Leonardo, que é um cara aí responsável não, que ele lida com assuntos humanitários aqui de Porto Alegre. E ele foi até a Câmara de Vereadores para indagar, né, perguntar como que, a exemplo, todas as empresas de ônibus, né, que são transportes públicos, né, estão, como que eu posso dizer, estão hoje em dia ali transportando a todos nós porto-alegrenses, né, todos nós gravataenses não, né, porto-alegrenses para quem mora em Porto Alegre. Porque é o seguinte, ele perguntou aos vereadores onde está a licitação desses ônibus. Sem esquecer que antes de qualquer um de vocês estarem aqui nessa casa, vocês são seres humanos como nós, como aquelas crianças, como a juventude, como o trabalhador. E muitos que estão aqui, e no Congresso, e na Câmara dos Deputados, se acham acima de tudo, acima das leis e acima de todos. E é isso que tem que acabar. Porque o cargo que todos exercem aqui hoje é público. E nesse momento eu vejo o interesse grande de alguns que nem estão prestando atenção no que eu estou falando. Mas mesmo assim falarei. Alguns documentos que extraí do Tribunal de Contas do Estado, referente aos investimentos públicos que serão feitos na Copa do Mundo. Então quero ler aqui rapidamente. Tudo que eu vou ler agora é questão de financiamento público e dinheiro público. Dinheiro da nação, dinheiro federal e dinheiro do Estado. Energia de reforço energético, 333 milhões. Projeto de revitalização do Cais Mauá, 500 milhões. Terminal turístico portuário, 15 milhões. Aeroporto Salgado Filho, 212 milhões inicialmente. Logo após a ampliação do terminal de cargas, 233 milhões. Logo após a desapropriação de 15 áreas no entorno do aeroporto, 167 milhões. As obras em andamento no momento já arrecadaram 31 milhões. As rodovias que dizem que estão ao governo do Estado, 32 milhões, da duplicação do trecho Sapucaia Sul e Gravataí. O trecho Sapiranga, de 42 quilômetros, 1,39 bilhões. Rodovias do governo federal, rodovia do Parque. É óbvio que ele vai cair na droga. É óbvio que ele vai cair na droga, porque é a única saída que ele tem. E o tráfico está ali do lado, só esperando alguém cair na rua para que seja financiada a droga e o tráfico seja alimentado no centro de Porto Alegre. É explícito, é totalmente explícito, só não vê quem não quer. A oportunidade de estudar algumas questões. Aqui em mãos eu tenho os documentos da Comissão dos Moradores de Rua, que eu li e reli várias vezes, que foi uma comissão temporária, já não existe mais, mas que foram apresentados alguns projetos para a Prefeitura. E eu gostaria de saber, de ouvir de vocês, que estão inteirados do assunto, o que vai ser feito, quando vai ser feito e como vai ser feito pelos moradores de rua. Não é difícil. O que, como e quando. É só isso que nós precisamos saber. Presidente, o tempo está correndo já. Posso usar então? Obrigado. Primeiro, quero avisar o motivo pelo qual
decidimos entrar e solicitar a tribuna popular sobre este assunto tão polêmico na cidade de Porto Alegre. Quero dizer, vereador presidente, que logo após as nossas manifestações que fizemos nas ruas, logo após o anúncio do reajuste da passagem, decidimos fazer algumas investigações como cidadãos da cidade de Porto Alegre. Eu informo a todos, a qualquer um de vocês que tentarem saber a data de licitação do transporte público de Porto Alegre, não a encontrarão. Não a encontrarão. Sabe por quê? Porque ela não existe. Ela não existe. Então, eu gostaria de dizer que eu fui em todos os órgãos da prefeitura possíveis, fui nas empresas, fui na IPTC e ninguém soube me dizer uma informação que deve ser pública, uma informação que todo cidadão deve saber. Não souberam me comunicar. A Lei 8987 de 1995 do nosso estado do Rio Grande do Sul estabelece as normas gerais para 4 entes da federação: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições dessa lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de seus serviços. Essa é a lei do Estado. Artigo 1º, parágrafo único. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem legislar sobre a matéria para adaptar seus serviços. Agora, bem grande. Respeitando a lei de licitações. Respeitando a lei de licitações, que nunca existiu no nosso município. Isso significa que estão passando por cima disso aqui, ó. A Constituição Federal. A Constituição Federal. Estão passando por cima disso. E eu não quero acreditar que essa casa vai continuar da mesma forma. O artigo 175 da Constituição Federal incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação de serviços públicos. Sempre através de licitação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o inciso 1º o regime das empresas permissionárias ou concessionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições da caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Para quem não sabe, concessão e permissão perante a nossa Constituição é a mesma coisa. Inciso 2º, esse é o melhor. Os direitos dos usuários. Aí fica a critério de cada um decidir qual é o direito dos usuários. Inciso 3º, legislar sobre a política tarifária. E aí já entra o último reajuste, que a passagem é R$ 2,85 em Porto Alegre. Acredito que ninguém acha justo. E inciso 4º, a obrigação de manter o serviço adequado. A obrigação de manter o serviço adequado. Agora, se esta casa considera o transporte público de hoje adequado, se considera adequado, sinto muito, mas vocês não andam de ônibus. Para começar, vocês não andam de ônibus. Inclusive, presidente, gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu estou falando, que é sobre o transporte, diz a todos, mas tudo bem. E digo mais, sobre as licitações, se elas existem, eu posso estar equivocado, é lógico, eu posso estar equivocado, mas se elas existem, onde está a publicação, em que ano foi publicado o edital de concessão, que ano foi publicado o edital de concessão? Se alguém souber me dizer, aí eu não falo mais nada. Mas ninguém vai saber porque nunca existiu. E uma prova
a maior prova de que esta casa é omissa a esse assunto, eu gostaria que o senhor filmasse ali, por favor. Por favor, eu gostaria que o senhor filmasse a maior prova que esta casa é omissa a esse assunto, que ninguém está prestando atenção no que eu estou falando. Pelo amor de Deus! O senhor não me... O senhor é... Hã? Tá bom, obrigado. Então, continuando o assunto. E digo mais. Em qualquer cidade do mundo... Porque se continuar assim, eu posso alugar uma perua ali na rua, montar o sistema de transporte daqui até Guaíba, e vai ser a mesma coisa que a STS e que a Carris e qualquer outra empresa que esteja hoje aqui. Liderança, vereador Mário Fraga, pelo PDT. Vereador Deli, por favor. Presidente, eu estava sentado na minha tribuna tranquilamente, este cidadão vem e empurra um vereador que estava... Inclusive eu estava prestando atenção ao monte de bobagens que esse sujeito falou. Agora vem um outro sujeito aqui e fala o que acha que deve falar. Bobagem que esse sujeito falou. Agora vem um outro sujeito aqui e fala o que acha que deve falar. Nós estamos perdendo a autoridade política porque monta uma claque aqui dentro, ataca um vereador para depois dizer que o vereador Adricel é bruto. Eu estava sentado e esse marginal me agrediu. De desculpas ao Leonardo, porque está na internet, está para o mundo ver. O Leonardo, a última vez que esteve aqui, exercendo o seu sagrado direito de expressar suas opiniões, foi agredido na Câmara Municipal de Vereadores. Basta, e as pessoas que nos assistem pela TV Câmara acessarem o YouTube, coloquem estudante agredido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agredido por quem, senhor presidente? Por alguns vereadores que dizem na retórica que são democratas, mas que não aceitam e não admitem serem contraditados. E serem contraditados, o pior, porque se fosse, delegado Cleiton, uma contradição ou uma argumentação falaciosa, mentirosa, mas o que o Leonardo veio dizer aqui da outra vez, e foi agredido, é a mais absoluta verdade. Que há um ano atrás, mais ou menos, e eu estava verificando, e eu assisti pela televisão, há um ano atrás, que o Leonardo Mesquita havia colocado o que hoje é fundamentação de lutas de estudantes. E eu espero aqui que o Leonardo Mesquita seja reconhecido, que trouxe essa manifestação. Para suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui na casa. Solicitei a tribuna popular, como é um direito democrático, não passei por cima de ninguém e não agredi ninguém para estar aqui dentro. Só que
Respondendo ao colega ali, que disse que meu partido é conivente com a falta de licitação e a falta de transparência, eu quero te lembrar que o PSOL, antes de existir, há mais ou menos 10 anos atrás, fazia parte de um outro partido. Então, eu quero perguntar, onde vocês estavam naquele momento? Vocês faziam parte do governo. Então, essa é a minha consideração. Muito obrigado. Muitas formas de violência. Violência é cercear o direito de ir e vir, violência é subtrair equipamentos, violência é cercear o trabalho da imprensa também. Não é só violência física. Quero te dizer que nós advogamos a liberdade plena das ideias e dos ideais. E é muito fácil quando as ideias são as mesmas nossas, mas é muito mais difícil, e é uma ação que a gente precisa a cada dia exercitar mais, poder ter a sensibilidade e a escuta do contraditório. Então, a nossa solidariedade e te dizer que isso a gente tem executado na prática. Se nós não tivéssemos feito isso, certamente, nesse processo traumático que a casa viveu, nós poderíamos ter saído daqui com vítimas. E isso foi uma grande vitória que muito pouca gente lembrou. Quero te agradecer e dizer que as portas dessa casa estão abertas à plena manifestação de ideias, como tu vieste fazer aqui hoje. Como eu já... Nós estamos perdendo a autoridade política porque monta uma claque aqui dentro, ataca um vereador...